Olá, minhas irmãs, a paz de Cristo na vida de vocês. Glória a Deus, estamos aqui para mais um dia, para reflexão e meditação sobre as leis bíblicas do sucesso. Entraremos agora no conjunto de leis da integridade. E dentro desse conjunto de leis, existe a lei da autocontratação. E é essa lei que nós vamos refletir hoje, né? Vamos fazer uma breve reflexão. Se nós estamos todas aqui em prol de uma melhoria na área financeira, na área dos nossos negócios, no nosso trabalho, vai ser importante fazer essa autoanálise. Vai ser um teste que você não precisa responder rapidamente, mas você vai pensar a respeito disso que eu vou falar agora. A pergunta é: você se contrataria? Você seria seu empregado? Você seria seu sócio ou sócia? A gente não precisa responder isso para ninguém, mas fazer essa autoanálise é importante. Se você tivesse uma pessoa trabalhando que fosse exatamente igualzinho a você, fazendo tudo igual a você, você estaria alegre? Então, nós precisamos, com essa reflexão, colocar num papel e tentar descobrir quais são as nossas competências, quais são os nossos pontos fortes e também os nossos pontos fracos. Essa é a reflexão. Nem todo mundo é tão bom, nem todo mundo é tão mal, mas com certeza nós temos coisas para melhorar sempre. Então, vamos olhar os nossos pontos fracos, colocando luz em cima disso, só pensando em melhoria. O que a gente pode fazer para melhorar, né? Quando a gente pensa nessa autocontratação, muitas vezes a gente faz assim: se ninguém estiver vendo, eu ajo de um jeito. Se alguém estiver olhando, eu ajo de outro jeito. Mas a gente não pode esquecer que quem olha a gente todo momento é Deus. E eu já falei aqui em outras reflexões, tudo que nós decidirmos fazer, saiba que você está fazendo para a honra e glória de Deus e Ele vê tudo. Então, não é porque de repente um chefe, um sócio não está olhando que a gente vai fazer de qualquer jeito. Por isso que é importante a gente sempre ter em mente isso. Não esquecer em nenhum momento que tudo que nós fazemos, Deus vê. Deus está vendo. Então, seguindo aqui a palavra de Deus, eu vou ler aqui para vocês alguns trechos da Bíblia que faz algumas referências a esse tipo de comportamento que a gente precisa melhorar, caso a gente precise, né? Todos nós precisamos melhorar sempre. A melhoria é uma coisa contínua que deve existir dentro de nós. Então, vamos dar uma meditada aqui nessas palavras de Deus que eu vou falar aqui para vocês. A primeira dela está em Provérbios 27, 2. Fala o seguinte: ninguém elogia a si mesmo, se houver elogios que venham dos outros. Então, muitas vezes nós nos achamos bons demais. Eu já convivi com pessoas que, nossa, a pessoa se acha o máximo, ela acha que ela é sensacional no que ela faz, que ela é ótima, que, nossa, o trabalho dela é impecável e todo mundo acha o contrário. E todo mundo olha e fala assim, meu, como é que essa pessoa pode achar que esse trabalho tá bom? Então a pessoa não tem esse nível de se olhar e falar assim, não, olha, eu preciso melhorar nisso. Ela se acha boa demais. Então, é que a gente precisa da opinião alheia para fazer alguma coisa? A gente já falou sobre isso, quem vai nos reconhecer é Deus. Mas isso aqui é um termômetro. Se as pessoas não estão te elogiando, se ninguém vem te falar que o que você está fazendo bem, acende um sinalzinho de alerta aí. Por que será que as pessoas não estão falando comigo sobre isso que eu faço? Será que eu vou precisar melhorar? Será que você teria coragem de perguntar para as pessoas, olha, me diga uma coisa, o serviço que eu estou desempenhando aqui, ele está dentro do esperado? Você acha que está sendo bom? Eu preciso melhorar alguma coisa? Só para vocês terem uma ideia, eu mesmo vou fazer isso essa semana. Eu me propus a mandar uma mensagem para cada uma das minhas clientes
para que elas avaliem o meu trabalho e que elas me digam o que pode ser melhorado. Por exemplo, tem alguma coisa que eu faço que elas não gostam? Tem alguma coisa que elas gostariam que eu fizesse e eu não estou fazendo ainda? Por quê? Porque eu quero melhorar o meu atendimento, eu quero entregar um trabalho de excelência para as minhas clientes. Então, por conta disso, eu vou fazer isso. Algumas vão responder, outras não vão responder. Tem gente que não gosta de falar, tem gente que tem receio de falar, mas tem algumas pessoas que falam a verdade. Mas também é muito bom quando as pessoas nos elogiam. Quando você desempenha um papel, um trabalho, e as pessoas estão sempre te elogiando. E eu conheço também pessoas que parecem, meu Deus do céu, que precisa talvez descer Deus do céu para dizer, não, você é bom nisso aí. Todo mundo fala, todo mundo diz, olha, você é muito boa no que você faz muito bem feito. Nossa, você devia fazer isso, porque você é muito boa nisso. E a gente fica, ah, não, você fica negando, você fica correndo disso. Então, esse tipo de comportamento também não é bom. Outra coisa, vamos falar agora sobre o que está escrito em Tito 2, do versículo 7 até o 10. Diz o seguinte: você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Que o escravo obedeça aos seus donos e os agrade em tudo, que não sejam respondões, nem roubem de seus donos, pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Olha, houve uma época em que você ser cristão te dava uma chancela de pessoa honesta, de pessoa correta. Então, quando falava assim, ah, fulano é cristão, eu queria contratar, porque sabia que essa pessoa tinha princípios, tinha valores. Só que isso vem se perdendo de um tempo para cá. Tantos cristãos fazendo besteira, com condutas erradas, que envergonham a Deus. Então, que a gente não seja esse tipo de pessoa, que a gente tenha uma conduta que condiz com o nosso Deus, que as pessoas não tenham que falar mal da gente quando a gente estiver fazendo um negócio com alguém, quando a gente estiver prestando um serviço para alguém. Então, Deus deixa isso aqui como exortação para que a gente, sabe, seja correto perante as pessoas, porque não tem nada mais triste do que o que está acontecendo hoje no mundo cristão, onde fala assim, ih, aquele ali é crente, ixi, sabe, desprezando, desvalorizando uma pessoa que é cristã. Muitas pessoas têm vergonha de falar que é evangélico. Fala assim, não, eu sou cristão, mas não sou evangélico. Eu mesmo sou uma pessoa que falo isso. Quando a pessoa fala assim, você é evangélico? Eu sou cristão, acredito em Cristo. Por quê? Porque a questão de ser evangélico envolvido com tanta coisa errada que acaba causando vergonha para o nome de Deus, né? Outra passagem muito importante para a gente refletir está em Efésios 6, do 6 ao 8. Fala o seguinte: não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas, como escravo de Cristo, faça de todo o coração o que Deus quer. Trabalhe com prazer, como se você estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que você fizer. Então, aqui só reforçando o que eu já tinha falado antes, né? Aqui está o texto todinho onde nós devemos sempre prestar nosso serviço, que seja para terceiro, que seja para um patrão, que seja no nosso negócio, na hora de fechar um contrato, não importa, o que envolve o nosso nome, a nossa conduta, nunca esqueça que nós temos o Senhor que olha por nós, né? Nunca devemos fazer nada que nos tire da condição de sermos dignos de confiança das pessoas e também de Deus. A lei da autocontratação é isso.
pense sobre você mesmo, seja como parceiro de negócio, seja como funcionário, não importa. Entregue sempre o que você prometeu, no prazo que você disse que entregaria. Caso aconteça alguma eventualidade que não for possível, se antecipe para falar para a pessoa o porquê que aquilo não vai acontecer. Não minta, não dê sua palavra e não cumpra. Então, assim, se você não tem condições de entregar o que você prometeu, não fale que vai entregar. Trate o seu cliente, seu patrão ou sócio da forma como você gostaria de ser tratado. Essa é uma regra de ouro que a gente usa para a nossa vida. A gente ser reconhecido pela nossa honestidade e integridade é fundamental para que as pessoas nos respeitem e nos respeitem profissionalmente. Eu não acredito que as pessoas sem princípio vivam em paz consigo mesma. Pois lá no fundo todo mundo sabe que é desonesto. Quem é desonesto sabe que é desonesto. Então, minha gente, tá aí mais uma lei que a gente precisa muito prestar atenção. Se a gente não está quebrando ela, né? Se a gente não está quebrando esse princípio com coisas bobas, como eu acabei de falar, de repente dizendo que vai fazer uma coisa e não cumpre aquilo. Então, não sejamos assim. Além de estarmos na caminhada junto com Cristo, nós precisamos pedir a Deus isso, Senhor, nos capacita, Senhor, para que a gente seja digno da confiança, não só de Ti, Senhor, mas dos homens também, que eles possam ver em nós a luz de Cristo, a honra de Cristo em nós. Então a gente precisa trabalhar muito forte, minha gente. Mesmo que a gente tenha que dizer não em alguns momentos, que o nosso não seja não e que o nosso sim seja sim. Que a gente consiga vencer esse desafio que é constranger o outro com o nosso não. Às vezes a gente fala tanto que a gente vai fazer tal coisa para não deixar a outra pessoa desconfortável, mas que a gente consiga ficar desconfortável sim com o desconforto do outro, mas nunca a gente dê a nossa palavra a algo que a gente não pode cumprir. Que o Senhor Jesus nos capacite para isso, que nós tenhamos a conduta correta, sempre correta, e tendo sempre em mente, o Senhor vê tudo. Os homens podem não estar vendo, mas Deus vê tudo. Então, que Ele coloque os nossos passos, o nosso caminho na vereda correta, na vereda certa. Que seu Espírito Santo esteja conosco em cada decisão que a gente for tomar. Que a gente pare e pense: o que eu faria se eu estivesse no lugar, se fosse comigo, eu faria dessa forma? Então, minhas irmãs, é isso que eu quero deixar como reflexão hoje. Que Deus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos abençoe nessa jornada e amanhã estarei aqui novamente com vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus.